Abrir em 1 Coríntios capítulo 3, nós estamos expondo 1 Coríntios, você que nos visita, Pastor Eber da Associação Centro está nos visitando, é um prazer recebê-lo aqui esta noite. Nós estamos a meditar em 1 Coríntios e hoje nós vamos um pouco mais caminhar do verso de número 10 até o verso de número 15. Todos que encontraram, digam amém. Amém. Você possa permanecer com a sua Bíblia aberta. Boa parte deste texto já foi lida esta noite. Então nós queremos iniciar esta exposição dizendo aos irmãos que corriqueiramente nós ouvimos as pessoas dizer a nós, familiares, irmãos em Cristo Jesus, que você já deve ter ouvido a expressão da seguinte maneira: a vida é minha e eu faço dela o que eu bem quiser. Nós ouvimos isso frequentemente e principalmente quando nós vamos exortar ou admoestar uns aos outros, porque ninguém gosta de ser exortado, admoestado, embora isto nós encontramos parâmetro bíblico para isso, e a disciplina ela vai sim trazer uma dor em primeiro momento, mas ela produzirá fruto com o tempo. Mas geralmente nesses momentos, nesses contextos, nós ouvimos esta expressão que sai da boca, que sai do coração de indivíduos, seja eles que são cristãos ou não cristãos, dizendo que a vida é minha e eu faço dela o que eu bem entender. Olhando nesta perspectiva, quando nós vemos pessoas ímpias fazer e falarem isso, nós podemos até compreender porque são ímpios, estão sob o juízo de Deus, não conhecem o Evangelho, não conhecem as Sagradas Escrituras, não conhecem o Cristo ressurreto, não conhecem aquele que disse em Lucas capítulo 12, o verso 48, lembre-se daquele que diz que aquele que muito é dado, muito será cobrado. Eles não conhecem a verdade bíblica. Mas nós, os cristãos, povo do Senhor reunido aqui esta noite, se tivermos esta expressão em nossas bocas, em nosso coração, certamente nós não conhecemos o Deus das Escrituras, porque não é cabível para um cristão dizer que a vida é minha e eu faço dela o que eu bem quiser, porque o cristão vive para Deus. E por isso esta noite eu quero afirmar aos irmãos em caráter de introdução que o verdadeiro teste dos servos de Deus acontecerá, o verdadeiro teste dos servos de Deus no serviço cristão acontecerá no dia do juízo final. E é justamente isso o que Paulo está a tratar nestes versos do capítulo 3, o verso 10 ao verso 15. Ele está dizendo, olha, não se esqueça que Deus leva em conta tudo o que fazemos em sua obra no serviço cristão, tudo o que fazemos em nossas vidas. Não existe esta prerrogativa, não existe esta palavra que por muitas vezes volta a reafirmar novamente, a vida é minha, eu faço do jeito que eu quero, eu faço da maneira que eu quiser, a vida ninguém tem nada a ver com as minhas decisões. Porém eu quero te dizer que tem alguém que tem muito a ver, e esse é Deus, e Ele cobrará de mim e de você naquele dia, no dia do juízo final. Portanto, o verdadeiro teste do serviço dos servos de Deus no serviço cristão chegará no dia do juízo final. De acordo com este texto, nós vemos esta noite que Paulo está descrevendo a edificação, e aqui está usando uma metáfora para assim apresentar a igreja como um edifício. E ele está dizendo que todos nós edificamos então sobre o alicerce que é Cristo. Mas alguns usam materiais de boa qualidade, enquanto outros usam materiais de qualidade inferior. Qual é o tipo de material que usamos determina, conforme o texto que nós estamos hoje, o galardão, a recompensa.
Mas a ideia principal destes versos é apontar e dizer, e o que Paulo estava querendo chamar os coríntios, era que a obra que eles estavam fazendo, o serviço cristão, o colocar a mão no arado, o desenvolver o santo ministério, no sentido sobre o fundamento que é Cristo Jesus, Deus assim iria provar e ver realmente se a obra que eles estavam fazendo era de fato uma obra que permaneceria ou era algo que iria ser consumido pelo fogo. Apesar de tratar-se de uma passagem que por muitas vezes alguns possam dizer, mas isso aqui está se tratando somente dos líderes, dos pastores, dos diáconos, daqueles que lideram a igreja. Se você está comigo em 1 Coríntios capítulo 3, o verso 9, Paulo encerra dizendo: olha, porque somos cooperadores de Deus e dele sois lavoura e edifício. Então a ideia que Paulo está trazendo é que todos os cristãos, todos aqueles que estão em Cristo, como lemos em Efésios capítulo 2, todos aqueles que estavam mortos em seus delitos e pecados, mas a graça os alcançou, eles estão inseridos neste contexto de serviço, neste contexto de trabalho, neste contexto de cooperar com o Senhor, no sentido deste engajamento, desta cooperação, trabalhando para o Senhor com alegria. E Paulo está dizendo: nós somos cooperadores de Deus. E esses cooperadores de Deus aqui, assim entrando no verso 10 em diante, nós vamos ver que nós sim sabemos que tem aqueles que têm uma alta responsabilidade, mas todos os cristãos que estão aqui esta noite têm um ministério, têm um dom, têm uma forma de servir, de trabalhar para o Senhor, de assim cooperar na edificação da igreja de Cristo. Portanto, Deus se preocupa com a forma, com a qualidade, com a maneira que nós estamos trabalhando na igreja, com a maneira que nós estamos cooperando com o reino na edificação para o louvor e da sua glória. Deus se preocupa que edifiquemos com qualidade, que trabalhemos com esmero, com temor, e a igreja não é uma prioridade do pastor, não é a propriedade do pastor, propriedade do pastor não é uma propriedade dos membros, mas a igreja é de Deus, e Deus por sua graça nos chamou a trabalhar para Ele, a servir, a estar desenvolvendo o santo ministério para a glória dEle. E por isso precisamos esta noite resgatar ainda também esta temática que por muitas vezes é esquecida de nós. E Paulo inicia o verso 10, se você está aí, dizendo: segundo a graça de Deus que me foi dada. E ele está dizendo que tudo que acontece, até mesmo o trabalhar, o ser um cooperador, ser um ministro do Santo Evangelho, é graça de Deus sobre a vida dele, é graça de Deus que o alcançou, e por isso, lembremos que a graça do Senhor destrói todo o orgulho humano, lembremos que a graça do Senhor destrói em nós todo o mérito humano e nos leva a depender exclusivamente do Senhor. A igreja, então, é um lugar onde homens e mulheres que foram alcançados pelo Santo Evangelho estão trabalhando com alegria, com temor, estão militando pela boa causa, estão trabalhando para que o Evangelho avance, para que as boas novas sejam anunciadas, mas com fidelidade, mas olhando, conforme nós vamos ver mais à frente, para o firme fundamento e tendo a ciência, a responsabilidade a qual nós carregamos. A igreja não é minha, não é sua, a igreja não é minha casa, nem a sua casa, no sentido de que se der para fazer, eu faço, se não der, eu não faço. Vou fazer de qualquer jeito. O Deus Santo, Todo-Poderoso, se preocupa como os seus servos assim trabalhem para Ele, se preocupa que esses servos trabalhem com fidelidade, e é isso que Paulo então está a dizer.
olhando numa perspectiva também no nosso cotidiano. E aqui as aplicações elas vão de variados pontos em nossas vidas. E ainda numa introdução e já trazendo a aplicação, será que todos nós temos consciência da maneira que nós levamos as nossas vidas? Os maridos ao tratar as esposas ao tratar os maridos, os filhos ao tratar os pais, os solteiros na forma de se portar neste mundo, os membros da igreja na forma de se portar uns com os outros. Será que todos nós temos consciência da enorme responsabilidade, do inestimável chamado que temos de cooperar com este Deus santo e zeloso e que precisamos assim ser fiéis, ser zelosos neste trabalhar como cooperadores ao Senhor? A pergunta, irmão, que eu faço ainda aos irmãos: como está a sua vida? Na sua casa, no seu lar? Porque lamentavelmente, se a igreja está levando as coisas num desleixo, se a igreja está levando as coisas naquele ditado que nós ouvimos, empurrando com a barriga, levando as coisas de qualquer forma, certamente em nossas casas, em nossas individualidades, em nossas particularidades, nós estamos também a levar as coisas de uma forma preguiçosa, de uma forma desleixada, de uma forma irresponsável, e isto reflete a igreja de Cristo, e por isso, por muitas vezes, nos esquecemos de textos como este que Paulo está a clamar esses irmãos e a dizer: olha, observem bem os seus passos, observem bem as suas atitudes, observem bem aquilo que vocês estão fazendo, porque chegará um dia, o dia do juízo final, o dia que será revelado pelo fogo, toda a obra de cada um será revelada, e que o Senhor Deus tenha misericórdia de nós. Que o Senhor Deus tenha misericórdia de mim como pastor desta igreja, que o Senhor Deus tenha misericórdia de você, marido, que o Senhor Deus tenha misericórdia de você, esposa, que o Senhor Deus tenha misericórdia dos irmãos solteiros, irmãs solteiras, que o Senhor Deus tenha misericórdia da membresia desta igreja neste lugar, que o Senhor Deus esta noite está a nos despertar, a nos chamar, a nos dizer: prestem bem atenção no que vocês estão fazendo. Amém, irmãos? Pastor, mas é uma palavra dura, é duro, é difícil. É que nós somos, muitas vezes, acomodados, muitas vezes descansados, muitas vezes, não deu para fazer hoje, eu faço amanhã. Não deu para fazer daquela forma com êxito, com louvor, tudo bem. E nós vamos empurrando a vida cristã desta forma. E o interessante é que no domingo passado, quando estava ouvindo a exposição dos primeiros versos pelo irmão Luiz, dizendo que a imaturidade é isso. A imaturidade não leva o apetite, não leva o zelo. E é justamente isto. Paulo então trata os primeiros versos do capítulo 3 acerca da imaturidade, e agora ele expõe claramente, mostrando para eles, dizendo assim: olha aqui as consequências, olha as consequências que vocês terão se vocês agirem de uma forma irresponsável. Irmãos, a fé cristã, a caminhada cristã, aqueles que amam as Sagradas Escrituras, e hoje o dia da Bíblia, amam a palavra de Deus, como é maravilhoso poder ver que o Senhor coloca às claras para mim e para você, que se errarmos, sofreremos consequências. Ele não esconde. Para os seus filhos, por meio do Espírito, Ele ilumina as nossas mentes e nos traz clareza. Portanto, eu quero dizer esta noite, naquele dia, no dia de Jesus, no dia que Jesus voltar para buscar a sua igreja, no dia do julgamento, no dia que a sua obra será provada, você que está aqui esta noite, não vai dizer: mas Deus, o pastor não disse sobre isso. Não, irmãos, nós estamos a meditar. E você tem que sair desta noite daqui desafiado a prestar atenção nos seus passos, a prestar atenção no como está a sua caminhada. A igreja não é do pregador,
nem da congregação, ela é de Deus, e nós somos edifícios de Deus, conforme diz o verso 9, e haverá um julgamento para nós, a Bíblia diz, manifestará o verso 13, se você pode olhar, manifestará-se toda a obra de cada um, pois o dia demonstrará, esse dia demonstrará a obra de cada um, e este dia é o dia do juízo, o dia da segunda vinda de Jesus Cristo, quando ele se manifestará em chamas, este fogo purificador. Nós precisamos entender que o fogo que Paulo está dizendo aqui é este fogo que purifica, que valida, que chancela a obra dos fiéis. Não é o fogo do juízo final, mas é o fogo que vai purificar, que vai testar, que vai de fato assim purificar a obra daqueles que foram alcançados e salvos e remidos por Cristo Jesus. A maneira que você está vivendo a vida cristã, edificando, cooperando com a igreja de Cristo, será provada pelo fogo. Vou repetir, a maneira como você está vivendo a vida cristã, cooperando com a igreja de Cristo, será provada pelo fogo. Precisamos então, irmãos, estar atentos nesta edificação, este edifício de Deus, para assim edificarmos com qualidade. Por isso é triste, é lamentável, é desprezível, é repugnante, quando aqueles que se dizem membros de uma igreja local, se dizem servos do Senhor Jesus Cristo, agem como não são servos. E eu quero dizer um recado para esses por meio da palavra: Deus irá provar a forma como você está lidando com a membresia desta igreja, lidando com a cooperação nesta igreja, lidando na sua caminhada cristã. Ele quer qualidade, não quantidade. Ele quer zelo e não preguiça, e não desmantê-lo. Portanto, o Senhor Deus tenha misericórdia de nós, porque muitas vezes a igreja, de uma forma geral, está vivendo uma fascinação pelos números, e está então assim abandonando a qualidade, abandonando o zelo por como deve ser feito as coisas da maneira que Deus pré-ordenou. Nós, irmãos, somos cooperadores. O que você pensa quando a expressão cooperadores? Se eu estou ali trabalhar, pense comigo, vamos exercitar aqui. Eu preciso da cooperação dos irmãos. Eu tenho, como um bom agricultor, que carpir este lote aqui. E eu preciso que os irmãos me ajudem. Então eu vou falar, irmãos, eu preciso da cooperação dos irmãos. Amém, pastor? Então vamos lá. E aí, se é um trabalho de cooperação, eu vou ditar as regras de como vai ser. Se eu estou chamando os irmãos para cooperar, os irmãos vão ditar a regra. Da mesma forma, irmãos, se nós cooperamos, Deus já está com tudo pronto para seguirmos o script, eu estou usando a expressão do carpir aqui, porque nós pegávamos os lotes, eu vou ficar então com esse eito aqui, é uma expressão bem da agricultura, e você vai por aqui, mas eu quero ir por lá, não, vamos por aqui, porque é por aqui que temos que ir. Da mesma forma, então, olhando isso na perspectiva cristã, eu sei que o exemplo que eu dei pode ser um exemplo tão simples, mas se somos cooperadores, tudo já está pré-ordenado, conforme nós vamos ver e vamos ver, tudo já está definido, e devemos assim seguir neste santo engajamento, sabendo que somos apenas cooperadores. É colocar a mão no arado, é olhar para as Sagradas Escrituras e trabalhar conforme o Senhor assim nos ensina. Não por conta de números, mas com zelo. Não por conta do que as pessoas estão dizendo, mas por conta daquilo que a palavra nos ensina. Porque o que estava acontecendo aqui em Corinto é que eles estavam querendo edificar uma igreja conforme as filosofias, conforme a sabedoria, conforme um evangelho distorcido, sobre outro fundamento, queriam prisar por outros caminhos, sendo que Deus já lhes tinha assim ordenado, já tinha assim mostrado o caminho a qual eles deveriam prosseguir. Existem, irmãos, dois extremos, eu quero só compartilhar ainda para entrar em 3 pontos rapidamente com os irmãos. O extremo que, lamentavelmente, muitas igrejas
estão em busca de números, de números e números e números e números. É quantos números, números e números. Já não se trata a igreja, os membros como pessoas a serem cuidadas, mas sim com números. Números de convertido, números no hall de membro, números de frequentadores. E assim, o zelo que deveria se ter com a obra do Senhor é deixado de lado por conta dos números. E isto é um equívoco, e isto é tremendamente desprezível aos olhos do Senhor. Mas também existe um outro extremo, que é onde as pessoas estão acomodadas na sua vida cristã. E como diz Hernandes Dias Lopes, acontece quando a igreja se conforma e cria inúmeras justificativas para tentar tampar o sol com a peneira, dizendo que não tem tempo, que não tem ânimo, que não tem desejo, que não quer participar, e portanto assim estão se esquivando de cooperar com o Senhor, de trabalhar com o Senhor nesta obra, quando foram salvos e alcançados pelo Santo Evangelho. Há esses extremos que envergonham o nome de Cristo, e que o Senhor Deus tire isto de nós, tanto esta falta de interesse, quanto este interesse excessivo por coisas que não glorificam ao Senhor e não estão prescritas na Santa Palavra. Eu quero então compartilhar 3 pontos com os irmãos, rapidamente assim, caminhar para encerrar esta noite. Em primeiro lugar, verso 10, verso 11, devemos edificar sobre o alicerce apropriado. Devemos edificar sobre o alicerce apropriado. E ele sempre, Paulo com muita diligência, no sentido de não usurpar para si glória humana. Se você pode olhar então o verso 10 e 11, reparem na estrutura desses versos. Ele não chama para si nenhuma parcela de glória, por isso ele diz, segundo a graça que me foi dada. Segundo a graça que me foi dada por meio de Cristo Jesus. Por isso ele tira de si todo o mérito humano e aponta para a graça, esta graça salvífica, esta graça que é sobre ele por meio de Cristo Jesus. Mas enquanto humildemente ele se submete a Deus, diretamente também ele está no verso 10, desaprovando, reprovando a arrogância daqueles membros desta igreja em Corinto, que se preocupavam somente com o seu bem-estar, com o seu nome, se preocupavam com as filosofias, e estavam assim ofuscando, obscurecendo a graça do Senhor. Contudo, eles estavam desprezando o Senhor. Então, verso 10, Paulo já deixa bem claro, olha, segundo a graça que me foi dada. Não é por conta de sabedoria do homem, mas é por conta da graça do Senhor sobre minha vida. Ele então tira esta ostentação que os coríntios estavam vivendo, de se gloriar, de se enaltecer por conta do Evangelho, pela qual então estavam querendo se tornar admirados. E Paulo então inicia o verso 10, segundo a graça que me foi dada. E esta graça por meio do Santo Espírito, no tocante a Ele mesmo, Ele se desvencia de todo o mérito humano sobre a qual estava acontecendo na influência na vida desses irmãos. Portanto, irmãos, no trabalho para Deus, não se confiam na própria habilidade, somente na graça do Senhor. Isso é na dependência completa de Deus. Qualquer coisa que eu e você façamos para o reino de Deus, precisamos da graça do Senhor. A nossa mão é usada, mas é o poder de Deus que atua. A nossa boca abre, mas é Deus que fala por meio do Santo Espírito. É por isso que nós entendemos que tudo é por meio da graça do Senhor. A sua vida, a sua família, a nossa igreja, o que sustenta-nos neste lugar é a graça do Senhor sobre nossas vidas, favor imerecido.
É graça sobre graça, é graça sobre graça que traz o livramento, é graça sobre graça que guarda os casamentos, é graça sobre graça que guarda as famílias, é graça sobre graça do Senhor que nos mantém em pé como igreja dele neste lugar. E Paulo ainda então dizendo que devemos edificar sobre o alicerce apropriado. Por que está dizendo sobre a graça ainda? Porque se eu edificar sobre o alicerce do mérito humano, tudo isso irá ruir, irá cair e certamente irá sofrer inúmeras consequências. Mas agora ele ainda caminha dizendo: lancei o alicerce, o verso 10, como um sábio construtor e outro constrói sobre ele. Mas cada um veja como constrói. O verso 11, porque ninguém pode lançar outro alicerce além do que já está posto, a qual é Cristo Jesus. Ele está dizendo, o alicerce já foi lançado. O verso 10 ainda, e outros que virão, outros conforme está em João capítulo 17, que Jesus na oração sacerdotal orou por aqueles que ainda iriam crer. Esses somos nós e os outros que ainda vão vir, outros sobre ele irão construir, mas ele termina o verso 10 dizendo, mas veja bem como cada um constrói, e no verso 11 ainda, aplicando o fundamento, ele diz, ninguém pode lançar outro fundamento, e que fundamento é este? É Jesus Cristo, esse crucificado e ressurreto, Jesus Cristo, esse é o firme alicerce, o mais duradouro, o fundamento que permanecerá para todo sempre, aquele que estava com Deus antes de todas as coisas. É sobre este fundamento, Jesus Cristo, que nós devemos assim edificar as nossas vidas. Em mais de 30 anos de ministérios, que temos visto em muitas igrejas construindo, em mais de 20 anos de caminhada, temos visto muitas igrejas sendo construídas em falsos fundamentos e assim tem ruído as suas edificações. Eu queria fazer um exercício com os irmãos ainda nestes versos 10 e olhando sobre este fundamento. É triste, irmãos, constatar que muitas coisas já não são mais duradouras. Antigamente você tinha as fotos da família com a preciosidade, né? E guardava aquelas fotos e ficava feliz, né? Mas com o tempo parece que isso está se perdendo, não é verdade? Lembra aquela que você colocava no olho assim, olhava aquele negócio, foi perdendo essas preciosidades, as coisas foram mudando, né? Nós tínhamos aquela maneira de sentar, a conversar, né? Mas hoje em dia essas coisas estão passando, e, né? Não há mais o filho sentar com os pais para um almoço, para conversar, os amigos. Hoje a internet, as mídias sociais acabou com os relacionamentos interpessoais, e nós estamos vivendo em uma geração que constantemente as coisas estão sendo desfeitas, sendo desfiguradas, sendo destruídas, sendo aniquiladas, sendo passageiras. Mas existe algo que permanecerá para todo sempre. Este é Jesus Cristo. Podem, irmãos, tudo isso que falei e muito mais passar. Mas Paulo está dizendo, olha, ninguém pode lançar outro fundamento. Daqui 10 anos, é Cristo Jesus que continuará sendo pregado e anunciado por esta igreja e pelos nossos irmãos em Cristo Jesus, amém? Daqui 20, se eu morrer, você partirmos, toda a nossa geração partir, Cristo continuará sendo o fundamento da igreja, Cristo continuará sendo o alicerce, Cristo continuará sendo este firme fundamento a qual a igreja está posta, a qual nós como servos do Senhor, assim estamos a caminhar. Por isso nós vamos na contramão deste mundo, por isso nós vamos na contramão deste mundo que está caminhando em uma deterioração, em um
desfalecimento ou no sentido de que está se perdendo todas essas coisas. O fundamento, o alicerce, a pedra fundamental aqui da igreja não é o Papa, não é o pastor, não é os membros, não é o missionário, não é a liderança de uma igreja, não é os pregadores, mas é tão somente Jesus Cristo, e é sobre Ele que nós estamos firmados. Jesus Cristo é o fundamento desta igreja, Ele é a pedra sobre a qual esta igreja está edificada. A igreja não pode ser edificada sobre o pastor Anderson, sobre Paulo, sobre Pedro, sobre membros que aqui estão, mas é somente sobre Jesus Cristo. Eles vão passar, mas Cristo vai permanecer. Todas essas coisas vão passar, mas Cristo irá permanecer. Não podemos abandonar a mensagem da cruz. E é isto que Paulo está dizendo. E aqui também, como apóstolo, Paulo está dizendo, olha, como este do colégio dos apóstolos, um dos últimos apóstolos, está dizendo, olha, eu lancei o fundamento. Então, por isso que também podemos compreender dentro de uma interpretação bíblica que apóstolo só existiu no sentido no momento que esses lançaram a doutrina apostólica, lançaram o fundamento que é Cristo Jesus. Por isso a verdadeira validade ou chancelamento para se intitular apóstolo foram esses, como Paulo, Pedro, entre outros, que lançaram o fundamento apresentando as boas novas. E aqui também Paulo está dizendo, olha, eu lancei o fundamento, eu preguei, eu anunciei o santo evangelho. Paulo então está determinado a dizer que somente Jesus deve ser pregado e deve ser assim lançado como um fundamento. Se você pode abrir comigo Mateus capítulo 7, por gentileza. Mateus capítulo 7, o verso de número 24 e 29. Quero ler com os irmãos este texto. Mateus 7, 24 a 29. Diz assim a santa palavra do Senhor. 24 a 29. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre aonde, irmãos? Sobre a rocha. E a chuva caiu, e os rios se encheram, e os ventos sopraram, e bateram com força contra aquela casa. Contudo, ela não caiu, porque estava alicerçada Mas todo aquele que ouve minhas palavras e não as põe em prática, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E a chuva caiu, e os rios se encheram, e os ventos sopraram, e bateram-se com força contra aquela casa, e ela caiu, e a sua queda foi grande. Ao concluir Jesus esse discurso, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, pois ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Ora, visto que Jesus Cristo é o fundamento da igreja, em razão dele ser a única fonte de salvação, de vida eterna, em razão de nós estarmos somente confiando nele, devemos assim permanecer neste firme fundamento que é Cristo Jesus. Porém, toda fonte de bênção, toda fonte de misericórdia, de graça, está em Cristo Jesus. Pode-se, porém, perguntar-se esta noite aos irmãos: você está firmado aonde? No firme fundamento que é Cristo Jesus? Ou nas suas convicções? Paulo então está dizendo nesses versos 10 e 11 que nós devemos edificar, cooperar sobre o alicerce apropriado. Ainda aplicando este verso 10 e 12, você vai investir o seu tempo, as suas forças em algo que não é apropriado? Você vai fazer isso? Você certamente não vai fazer isso como um sábio, como um temente ao Senhor. Mas aqui Paulo está dizendo, olha, o que nós temos de mais precioso na vida
O que nós temos de mais importante, porque todas as outras coisas vão passar, é o verdadeiro fundamento, é Cristo Jesus. É triste quando as pessoas estão edificando, alicerçando em coisas que não são apropriadas. É triste quando membros, irmãos em Cristo Jesus, estão edificando, cooperando, alicerçando suas vidas em coisas que não são apropriadas. E o que vai acontecer? Vai vir as tempestades, vai bater forte, e o que irá acontecer, conforme o texto que lemos em Mateus? Esses irão ser derrubados e sofrerão muito danos. Por isso, irmãos, preste muita atenção aonde você está esta noite, alicerçando a sua vida. Em segundo lugar, devemos construir com os materiais apropriados, o verso 12 e o verso 13. E se alguém constrói sobre esse alicerce, é ouro, prata, pedra preciosa, madeira, feno ou palha, a obra de cada um se manifestará, pois aquele dia demonstrará, porque será revelada pelo fogo, e o fogo testará a obra de cada um. Paulo aqui está usando duas categorias de materiais, os irmãos podem observar na leitura: ouro, prata e pedras preciosas pertencem a uma categoria de material mais permanente, mais belo, mais valoroso, difícil de ser obtido. Em uma segunda categoria, Paulo está mostrando um material mais frágil. Ele diz madeira, feno e palha. Esse pertence a uma espécie de material mais temporário, barato, fácil de obter. E isto representa a forma como estamos, o que Paulo está dizendo, que está sendo edificada, conforme ele diz. E se alguém constrói sobre este alicerce com ouro, prata, pedra preciosa, com esses materiais mais permanentes, e outros podem construir com materiais mais frágeis, mais passageiros. E olhando aqui no contexto de capítulo 3, como Paulo está falando também ainda de maturidade lá no início, vem a nossa compreensão clara esta noite de que a imaturidade nos leva a buscar as coisas que são mais superficiais. Ô geração preguiçosa essa que nós estamos vivendo. Amém, irmãos? Ninguém quer falar amém agora, né? Não, amém não, pastor, eu não sou preguiçoso. Mas ô geração ociosa e preguiçosa que nós estamos vivendo. E João Calvino vai dizer que a vida cristã é labutare e orare, né? É labuta, é oração, é labuta, é oração, é trabalho. É trabalho, é trabalho, é trabalho. E a vida cristã é trabalho. Então, portanto, se queremos edificar algo permanente, algo duradouro, algo que seja belo aos olhos de Deus e não dos homens, algo que permaneça, vai nos custar sim, vai dar trabalho sim. Você terá que pagar um preço sim. Você terá que sair da sua zona de conforto sim. Paulo descreve esses dois tipos de materiais e assim podemos ver claramente esta diferença entre aqueles que preferem algo mais fácil e aqueles que querem algo mais difícil. Se você pode olhar novamente os materiais, como ele diz, o verso de número 12, o ouro e a prata e a pedra preciosa, são algo que a gente encontra assim, irmãos. Você está caminhando na rua, achei uma prata preciosa, é assim que é? Eu achei um ouro, nossa, achei meio quilo de ouro andando na rua. Inclusive isso pode acontecer, mas é muito difícil, né? Mas isso acontece só quando há um trabalho, há um escavar, né? E da mesma forma o cristão, ele vai para as Sagradas Escrituras e ele labuta na oração, na leitura, na compreensão do texto, na busca do entendimento da sã doutrina, do verdadeiro evangelho para a glória de Deus Pai. Mas aqueles outros, porventura, vão querer somente aquilo que é mais superficial. E Paulo está dizendo, termina dizendo ainda no verso de número 13, olha,
A obra de cada um se manifestará, pois naquele dia demonstrará, porque será revelada pelo fogo. Interessante que Paulo dá os dois argumentos, né, as duas matérias que podem ser edificadas e aponta as consequências. Porque devemos então, dizendo bem claro para nós esta noite, Paulo, edificar, cooperar, construir com os materiais apropriados. Com os materiais apropriados. Se você sabe que aquilo que deve ser feito com aquele tipo de material, por que você vai buscar outro? Se você sabe que existe um caminho a ser trilhado, por que estamos indo a outro caminho? Então Paulo está dizendo a esses: olhem bem como deve ser a vida de vocês nesta caminhada. E assim, Paulo então orienta os coríntios para que eles não possam construir sobre sabedoria humana, sobre filosofias humanas que são passageiras, mas sobre o poder de Deus, o santo evangelho, sobre este firme fundamento que é Cristo Jesus. Porquanto que Deus quer que a sua igreja seja edificada com base na genuína pregação da palavra, não com base nas ficções dos homens, não com base no entendimento, no achismo, mas naquilo que é a verdadeira palavra, a santa palavra. Se você pode abrir comigo 1 Timóteo capítulo 1, versículo 4, por gentileza, e assim nós já vamos caminhando para encerrar esta noite, para o último ponto. 1 Timóteo capítulo 1, verso 4 diz assim, vou ler o verso 3 e o verso 4. Conforme te pedi, quando parti para a Macedônia, permaneça em Éfeso para advertires alguns de que não ensine outra doutrina, não se ocupem com fábulas ou genealogias intermináveis, pois produzem discussões em vez de favorecer o propósito de Deus, que tem como o fundamento da fé. Não se preocupem com fábulas ou com coisas que geram discussões infindáveis, mas se preocupem com aquilo que é de verdadeiramente importante para a caminhada cristã, para a edificação, para a cooperação, que contribui para a glória do Senhor, não contribui assim. Muitas vezes alguns estão priorizando coisas que contribuem para a ostentação, para a glória do homem, mas Paulo está dizendo, preocupem-se com aquilo que de fato é permanente, aquilo que de fato é duradouro. Eu quero aqui então terminar no verso 14, o verso 15, dizendo aos irmãos que devemos estar conscientes do teste final. Uns vão receber galardão, e eu sei que o texto aqui não é dissecar este ensinamento acerca do que é o galardão, como vai ser, mas Paulo está dizendo, uns vão receber galardão e outros sofrerão danos. As pessoas têm, às vezes, uma ideia tanto equivocada quanto o verso de número 15. O verso 14, se a obra que alguém construiu esta permanecer, receberá recompensa, receberá galardão. E o verso 15, se a obra de alguém se queimar, este sofrerá prejuízo, mas será salvo como alguém que passa pelo fogo. Os católicos romanos usam o verso 15 para dizer que aqui se baseia a doutrina do purgatório, né? Eles estão trazendo o entendimento às vezes que este texto está falando para ímpios, mas este texto está falando para pessoas que estão no Evangelho. O verso de número 15 está dizendo para aqueles que estão em Cristo, conforme Paulo está escrevendo a congregação em Corinto, embora havia sim as crises, havia um abandono da verdade, mas Paulo está dizendo no sentido de que a obra naquele dia, que for assim apresentada, vai queimar, mas estes assim serão salvos. Por isso que nós não somos salvos pelas nossas obras. Não somos salvos pelas nossas obras. Mas, por mais que você vai falar assim, pastor, mas eu não quero saber de galardão.
E eu quero viver uma vida de qualquer jeito, né? Eu não quero saber de galardão. A Bíblia traz, sim, esta ideia. Não quero aqui apontar para fazer uma exposição sobre o que é o galardão, porque a Bíblia, ela se limita, mas ela aponta, sim, para essa recompensa celestial, no sentido que teremos no dia que estivermos com Cristo. Mas o que está dizendo o verso 15 e o verso 14, o verso 15 é deste teste final que nós que estamos em Cristo Jesus vamos passar, vamos enfrentar. Se a obra que alguém construiu permanecer, receberá recompensa. Se a obra que alguém assim se construiu se queimar, este sofrerá prejuízos e assim será salvo como alguém que passa pelo fogo. A ideia de alguns comentaristas no verso 15 é de que como alguém se salvou, mas não conseguiu levar nada de sua casa. Não sei se os irmãos já ouviram quando pegou fogo na casa, conseguiu se salvar, mas não levou uma identidade, um CPF, não levou nada, né? Mas eu queria ter levado, mas não teve como. Mas pelo menos ela se salvou, né? Alguns comentaristas dizem que este verso também traz esta compreensão. Portanto, não é que vai ser salvo pelo fogo, não, já é salvo, mas no sentido de que a sua obra, tudo aquilo que ele fez, não será assim constatado, não será assim louvável ao Senhor. As pessoas, portanto, têm uma ideia muitas vezes equivocada, no sentido de considerar esta passagem, este texto, com relação que serão salvos pelo fogo. Não, já são salvos em Cristo Jesus e, portanto, precisam se atentar para a sua vida, para a sua caminhada, para a sua vida cristã, para aquilo que estão fazendo. Portanto, irmãos, Calvino vai dizer que é uma lástima um cristão que naquele último dia, no dia que apresentar-se diante do seu Senhor, não ter nada a que mostrar a Ele. Será terrível, será desprezível, será assim uma forma de entristecer, embora sendo um salvo, sendo eleito de Deus, mas será terrível. Portanto, meus irmãos, possamos nos atentar e se lembrar que haverá um teste final e, portanto, precisamos estar preparados. Quero assim concluir, irmãos, dizendo que você pode ser que não tenha gostado daquilo que você ouviu esta noite. E nossa natureza pecaminosa, ela não gosta de ouvir quando nós somos cobrados. Mas o texto santo, a palavra de Deus, ela nos confronta, ela nos traz luz e entendimento e expõe as nossas incoerências para que possamos assim crescer em maturidade. E era isso que Paulo estava desafiando esses irmãos em Corinto, para que eles se atentassem para o que eles estavam fazendo. Porque Deus recompensa os seus servos que são fiéis, não aqui e agora, não esta recompensa material, mas no sentido que nós estaremos com Ele para todo sempre na eternidade, não por causa de mérito humano, mas por conta de Cristo Jesus. O alvo é a glória de Deus, e cada um de nós devemos estar construindo, edificando, cooperando em nossas atividades, no firme fundamento que é Cristo Jesus. Algumas aplicações práticas a mais aos irmãos. Você tem edificado sobre o alicerce apropriado à sua vida, o seu cotidiano? No que você tem edificado a sua caminhada cristã? Que tipo de material que você usa na sua caminhada cristã? Como é a sua vida no dia a dia, nas questões práticas? Você ora, você lê as Sagradas Escrituras, você está congregando com os irmãos, ou você está na mentalidade do mundo? Você está naquela mentalidade que iniciamos falando, a vida é minha, eu faço, eu uso, eu faço o que eu bem entender. E ainda para terminarmos, irmãos, que cada um de nós que estamos aqui esta noite estejamos conscientes daqueles que estão em Jesus Cristo, de um teste final. Volto a lembrar com os irmãos, eu queria ler um texto que por muitas vezes é muito
esquecido. Lucas capítulo 12, o verso 48, por gentileza. É o último texto esta noite. Lucas capítulo 12, o verso 48. Lucas 12, 48 diz assim a palavra do nosso Deus, e termino lendo este texto e após 12, verso 48, diz assim a palavra do Senhor. Mas o que não conhecia e fez coisas que mereciam castigo e será castigado com poucos açoites. A parte final do verso diz assim: a quem muito é dado, muito será exigido, e a quem muito se confia, muito mais ainda se pedirá. Se você conhece o Evangelho, se você entende a fé cristã, você entende a responsabilidade de um cristão, lembre-se deste versículo. Deus está de olho, atento, com a forma como estamos cooperando, trabalhando, edificando a sua igreja. Oremos ao Senhor.